É por causa desse segredo que o Barsi investe em Klabin, só que até agora pouca gente te contou sobre isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, só que eu ainda vou complementar. Como é que estão os dividendos da Klabin? Será que ela vale a pena para quem tá pensando em dividendos, principalmente por causa desse novo segredo? 2, será que ela tá barata? Chegou a hora de investir em Klabin ou tem coisa muito melhor no mercado? Beleza, eu acredito que aqui não é novidade mais para ninguém que a Klabin é uma das empresas centenárias com mais porte quando se fala em celulose no país, né? Produção de tudo que é atrelado ao papel. Mas por que eu tô te relembrando isso? Porque para fazer papel você precisa da celulose, que por sua vez é um produto natural, que você precisa de árvores e de plantação para conseguir colher. Mais especificamente, a celulose é extraída da madeira das árvores, do resíduo da madeira, das fibras vegetais como de bambu, entre outros. E o que todos eles têm em comum é que eles precisam ser plantados na terra. E é justamente sobre esse ponto específico que o maior investidor da Bolsa, pessoa física, o Luiz Barsi, fala como um alerta por trás da Klabin já há algum tempo. Você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. De ações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. E aí, o que é que o Barsi está dizendo com isso, né? Na verdade, ele está dizendo que investir em Klabin é uma forma de indiretamente investir em quilômetros e quilômetros de terras, de imóveis, sem precisar comprar um quilômetro sequer. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Barsi, mas você não investe em imóvel? Eu falo: você está muito enganado. A Klabin, ela tem inúmeras fazendas. Uma delas tem 62 quilômetros de comprimento e 57 quilômetros de largura, e dentro da fazenda tem uma plantação enorme de pinos e eucaliptos, enfim. Então, para a empresa poder operacionalizar todo esse seu patrimônio, ela precisa ter o quê? Precisa ter a terra. E indiretamente eu também tenho a terra, porque eu sou um pequeno dono, certo? Então, indiretamente também eu invisto em imóveis, mas de outra forma. Não de forma especulativa, mas de forma produtiva. Tá, mas será que isso é verdade? Será que investir na Klabin é a melhor forma de investir em imóveis? Para te responder, eu preciso te revelar um segredo por trás ainda dessa constatação. Inclusive que o Barsi não falou 100%. E antes de a gente aprofundar o assunto, eu quero te convidar para a gente olhar para a tua carteira de investimentos especificamente. Será que a Klabin cabe na tua carteira para multiplicar o teu patrimônio? Será que ela é o ativo certo? Porque pode ser que ela seja o ativo certo para uma pessoa, mas não para outra. Qual é a melhor estratégia para você? Foi pensando em te ajudar a dar clareza para você responder essa pergunta que eu e o meu time disponibilizamos algumas vagas da nossa análise de carteira gratuita. É nela que você vai conversar com um dos nossos especialistas de investimentos durante 1 hora somente com você, uma conversa completamente individualizada. E lá ele vai olhar como é que você está investindo hoje e te mostrar um plano de carteira de como você pode investir ainda melhor. Inclusive, o nosso índice de satisfação dessa análise gratuita é de mais de 95%. Olha o que falou um dos investidores que se reuniu com a gente semana passada. Ao ser perguntado se você recomendaria a análise de carteira, sim, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado. Então, se esse for o teu caso, você quiser participar de uma das vagas da nossa análise gratuita, é só clicar nesse link aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Agora sim, vamos olhar para a Klabin especificamente e, primeiro de tudo, abrir o balanço da empresa. Você chega aqui e encontra um monte de número entre ativo circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Mas o que eu quero te chamar a atenção especificamente é na aba de ativos não circulantes, a gente tem a maior linha de todas em termos de valores, que é a de imobilizados, que a gente vê nesse momento passando de 25 bilhões de reais somente nessa conta aqui. E aí, por definição, um ativo imobilizado é formado pelos bens fundamentais para que a empresa funcione, o que engloba propriedades tangíveis. Esse aqui é o principal termo, propriedades tangíveis, ou seja, tudo você pode tocar, imóveis, automóveis ou mesmo maquinário de uma indústria. E se você for observar tudo que é imobilizado pela Klabin, as terras são os itens de maior valor, que mais fazem diferença naquela conta ali de 25 bilhões. E é por isso que o Barsi fala que comprar ações da Klabin é basicamente comprar imóveis nessa conta imobilizada. Só que o que ninguém fala é que esses 25 bilhões, elas na verdade podem ser muito mais. E isso acontece por causa de um ruído contábil. Se a gente for olhar um ofício, mais especificamente o ofício 27,
17 do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o que a gente vai ver é o seguinte, abre aspas. Um ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo. E essa frase, apesar de curta, ela muda tudo. Ela permite que o valor ali naquela conta imobilizado de 25 bilhões da Klabin, ele conte somente o custo de aquisição das terras. Ou seja, os 25 bilhões, eles não necessariamente representam o valor que ela tem em imobilizados hoje. Além disso, a Klabin é uma empresa com mais de 120 anos, ou seja, todas as propriedades imobiliárias que ela vem adquirindo ao longo desse tempo estão todas contabilizadas a valor de custo. Inclusive, a própria Klabin fala isso aqui em uma das suas observações na última demonstração. O saldo mantido pela companhia corresponde à adoção do custo atribuído do ativo imobilizado. Então, o resumo da ópera, não tem como a gente saber de forma fidedigna qual é o valor que a Klabin realmente tem imobilizado, porque a gente não tem como saber qual é o valor de mercado atual para todas as propriedades. Agora, o que a gente pode fazer é olhar para as últimas aquisições da Klabin e entender qual é a variação entre o custo e o valor do mercado aproximado. Então, para quem não lembra, no final do ano passado, 20 de dezembro de 2023, a Klabin anunciou uma nova etapa do projeto Caeté, onde basicamente o fato relevante anunciou que a Klabin assinou um contrato de compra direta de 100% do capital social da Arauco Florestal Arapoti. Essa que é uma empresa chilena que atua aqui no Brasil com ativos florestais no estado do Paraná. E ao todo foram adquiridos 150 mil hectares e cerca de 31 milhões de toneladas de madeira por cerca de 1,16 bilhões de dólares. Se a gente for converter rapidamente para o valor do dólar enquanto eu gravo esse vídeo, que está aproximadamente R$ 5,13, a gente estaria falando de um valor de pouco mais de 5 bilhões e 900 milhões de reais. De novo, isso é o custo da aquisição. Isso vai para o valor imobilizado ali, como o custo que a Klabin teve. Só que de acordo com a FNP Consultoria, o preço das terras no Paraná em 2022 foi de R$ 72 mil o hectare. Se a gente for fazer uma conta rápida, a R$ 72 mil o hectare e a Klabin comprou 150 mil hectares, ela deveria ter desembolsado 10,8 bilhões de reais. Só que, recapitulando, a Klabin gastou pouco menos de 6 bi. Então é como se ela estivesse comprando aquelas terras com praticamente 35% de desconto. Ou seja, praticamente 40 mil reais por hectare, muito mais baixo do que os 75 mil ali que a consultoria comentou. Inclusive esse que foi o preço médio por hectare praticado ali no Paraná antes do ano 2020. Ou seja, é como se a Klabin tivesse adquirido uma terra a preços da década passada. Ou seja, voltando para o balanço da empresa, pode significar que esses 25 bilhões, eles sejam muito mais do que a gente está vendo ali na conta. Ah, Felipe, mas não é tão simples assim. Isso dependeria das condições comerciais, de quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pelas terras da Klabin. Claro, exatamente. Mas o fato é que quanto mais o tempo passa, a probabilidade desse número ser maior aumenta. E se a gente for olhar para as informações de mercado atual da Klabin, o que a gente vai lembrar é que o valor de mercado dela atual está justamente em 25 bilhões. E de novo, a conta de ativos não circulantes imobilizados da Klabin é somente isso, de 25 bi. Patrimônio líquido atual está em menos da metade disso, em pouco mais de 11 bi. Ou seja, o que eu quero dizer é que qualquer alteração nessa conta de ativo não circulante, ela vai causar um impacto gigantesco tanto no valor do mercado quanto no patrimônio líquido da empresa, uma vez que a conta é maior do que esses dois. Beleza, essa aqui é a narrativa de tudo que pode acontecer. Veja que a gente, na verdade, não tem certeza de nada, porque não tem como ter certeza. E se você me acompanha, sabe que eu sou sócio do Clube do Valor e sabe que a gente gosta de investir com estratégias sistemáticas. Não é porque a gente tem uma tese sobre uma empresa que a gente não vai tomar uma decisão se vale a pena comprar ou vender aquela empresa de forma muito clara e matemática, inclusive. Então, dito isso, vamos olhar para os principais múltiplos e resultados da Klabin para a gente tomar uma decisão se vale a pena investir ou não. Bom, olhando para os últimos 12 meses da Klabin, já contando dividendos, a gente vê uma alta de 10%. E nos últimos 5 anos, essa alta vai para perto de 80%. Por mais que ela esteja praticamente de lado de 2021 até agora. Comparando essa rentabilidade dos últimos 5 anos com o Ibovespa, a Klabin teve uma rentabilidade bem mais alta, de praticamente 80%, comparado com 26% do Ibovespa. E aí, se a gente usar a planilha inteligente de seleção de ações que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, para digitar as ações da Klabin nesse momento, o que a gente vai ver aqui é a cotação atual da empresa, um EV/EBITDA ali por torno de 13, preço por valor patrimonial em torno de 2 e o preço sobre lucro em 13. Então, será que esses dados deixam a empresa barata? Inclusive, a gente pode comparar com outra empresa do setor aqui, a Suzano, que nesse momento está com EV/EBITDA de 11, preço por valor patrimonial em pouco mais de 1, e o preço sobre lucro um pouco menos de 7, apesar do dividend yield da Klabin atualmente estar maior do que o da Suzano. Inclusive, você pode baixar essa planilha inteligente de ações para fazer as suas comparações e entender os principais dados fundamentalistas das empresas. É só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou nesse card aqui em cima. Tudo gratuito. Então, olhando para a Klabin sob a ótica do preço, para entender se ela realmente está barata, a gente usa a nossa estratégia chamada as ações mais baratas da bolsa, que basicamente é uma lista de 4 filtros aplicados em todas as empresas, olhando principalmente para o earning yield dessas empresas.
E nesse momento o que a gente vê é a Klabin na posição número 105 da estratégia, com um earning yield em torno de 7,5%. Ou seja, a geração de caixa dela, comparada ao valor do mercado, não deixa ela tão barato. Tem mais de 100 empresas mais baratas do que a Klabin nesse momento. Só a título de comparação, as primeiras empresas aqui do ranking das ações mais baratas, tem um earning yield de mais de 20%. Ou seja, a geração de caixa dessas empresas é muito maior comparada com o seu próprio valor do mercado. Então, beleza, a Klabin, mesmo com toda essa narrativa, ela não tá barata. Agora, se o seu foco é dividendos, a gente tá no canal sobre dividendos, vamos olhar para a estratégia máquina de dividendos, que tem uma outra forma de olhar para as ações. Passando esses filtros aqui da tela, a gente só quer olhar para empresas com liquidez acima de 3 milhões de negociação diária, a gente só quer empresas com presença de pagamento de dividendos por 5 anos seguidos ou mais, e a gente quer olhar para dividendos altos, médios nos últimos 36 meses. E aí, se a gente olha para a constância da Klabin, a gente vê que ela, sim, ela vem pagando dividendos ali mais de 10 anos seguidos, sem falhar nenhum ano. E aí, olhando para o dividend yield da empresa, ela até chegou a coisa de 7,5% ali em 2022 e veio caindo de lá para cá, tá na casa de 5%. Isso enquanto o payout vem até aumentando. Já foi de 50%, agora está em torno de 70%. Ou seja, boa parte do lucro líquido dela, ela está distribuindo na forma de dividendos. Como a gente olha para a média dos últimos 3 anos de dividend yield para definir as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa, as primeiras colocações a gente vai chegar ali na casa de 18, 20% nessa média. Enquanto isso, a Klabin está em menos de 5% de média nos últimos 36 meses, o que coloca ela na posição número 42, mostrando que também não faz sentido para quem foca em dividendos. Então, assim, por mais que as narrativas sejam positivas, a estratégia mostra que dá para fazer coisa melhor. Inclusive, nos últimos 25 anos, investir com a estratégia máquina de dividendos teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano. E é claro que isso não é garantia que vai se repetir no futuro, mas é uma boa forma de entender que, poxa, faz sentido investir assim. Por isso, a Klabin não está no ranking, mas você pode conhecer 7 empresas que estão atualmente dentro das maiores pagadoras da bolsa. É só você baixar esse e-book gratuito que te ensina a estratégia e te mostra essas 7 ações lá no final dele. Clica no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então, a Klabin é uma empresa que tem uma boa narrativa, mas não tem bons números, e isso também acontece atualmente com o índice Ibovespa aqui no Brasil, uma vez que a gente está vivendo o ano pior de todos para a bolsa brasileira. A nossa bolsa é atualmente a pior do mundo. E eu te contei toda essa história, o que é que está acontecendo, e te mostrei se tem uma crise chegando nesse outro vídeo aqui que você pode assistir gratuitamente a partir de agora. Te espero lá.